Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre a biografia mais interessante que eu li nos últimos tempos. Essa biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, é um livro que vale muito a pena ser lido e que vai te deixar interessado por assuntos que você nunca nem pensou antes, e tem uma escrita espetacular que mostra que o autor aqui consegue de fato te deixar interessado, te deixar instigado e permanecer lendo também, né? Eu acho que um dos grandes desafios de uma leitura de uma boa biografia é você ficar interessado em todos os aspectos da vida desse biografado e que nada pareça supérfluo, nada pareça que está ali só para encher mais o assunto ou que não seja tão importante em relação à vida dele, né? Claro que acredito eu que seja mais fácil quando a vida do biografado é tão interessante quanto a vida de Leonardo da Vinci. Mas a escrita dessa biografia aqui foi algo muito surpreendente, é muito fluido de ler, é muito gostoso de ler, você fica com vontade de ler mais e mais, e é o tipo de biografia que você parece quase estar lendo um livro de ficção pelo tanto de interesse que ele te passa, assim. Pelo menos eu que leio mais ficção, vocês veem muito mais ficção aqui, às vezes eu sinto essa dificuldade com livros de não ficção, que me deixem tão interessada a ponto de eu querer ler mais um capítulo e ler um pouco mais naquele dia, e foi exatamente isso que aconteceu com essa biografia do Leonardo. Foi uma leitura relativamente lenta que eu fiz, eu acho que foram 2 meses para ler esse livro que tem cerca aí de 500 páginas, 550 páginas de texto propriamente, tem muitas imagens, ilustrações, as pinturas, os desenhos de Leonardo, mas foi uma leitura que deu para degustar e deu para descobrir, conhecer muitas coisas diferentes também. Bom, Leonardo da Vinci viveu entre 1452 e 1519 e majoritariamente na Itália renascentista. Ele é basicamente o arquétipo do homem renascentista, porque não só ele é muito conhecido por suas pinturas, pela sua arte, pelos seus desenhos, mas ele também era um grande conhecedor de engenharia, de matemática, ele tinha um olhar científico para as coisas, então ele fez grandes descobertas que depois de muito tempo foram confirmadas pelos cientistas do nosso tempo, inclusive. E é interessante porque o próprio prefácio aqui, o primeiro capítulo, antes da gente entrar de fato na história da vida do Leonardo, que o escritor coloca, é uma carta que ele enviou para um governante de uma cidade-estado, né, que era mais ou menos cidade-estado ali, que formavam a Itália naquela época, em que ele enumerava todas as coisas que ele poderia atuar, todas as atividades que ele poderia fornecer, né, prestar para aquele governante. E a última linha ele coloca que também sabe pintar. Então a gente fica com isso na cabeça já no começo do livro, e isso mostra um pouco de como ele é um livro que te deixa com vontade de ler, porque você fica pensando, meu Deus, eu conheço Leonardo da Vinci por conta da Última Ceia, por conta da Mona Lisa, e aqui ele tá falando que também sabe pintar, que é a última coisa que ele sabe fazer. Então a gente acaba descobrindo que Leonardo da Vinci é muito mais daquilo que a gente sabe na superfície, é uma pessoa que tem um conhecimento muito mais amplo, e ele tinha uma curiosidade muito grande, era um grande autodidata também, tanto que é considerado então um polímata, né? Essa pessoa que tem tantos conhecimentos e habilidades em vários campos diferentes. Ele vai nascer em Vinci, então da Vinci vem justamente desse local de nascimento dele, que é uma cidade pequenininha, bem bonitinha inclusive, próxima também de Florença, de Firenze, que é onde ele vai viver boa parte ali, especialmente da adolescência, da juventude. Depois ele vai viajar para outros lugares, mas ele acaba ficando o maior tempo da vida dele na Itália, né? Nessa Itália renascentista, que também foi povoada por uma série de nomes impressionantes, como é o caso de Botticelli, como é o caso de Michelangelo. Vale dizer que, assim, eu sou uma completa ignorante em arte, eu sei muito pouco, tanto é que esse livro me ensinou muita coisa, especialmente em ter uma visão mais apurada e ter uma sensibilidade na hora de olhar para uma pintura que definitivamente eu não tinha antes da leitura dessa biografia. Mas é claro, né, provavelmente vocês também já ouviram falar nesses grandes nomes, nas grandes pinturas, no Davi de Michelangelo, no Nascimento de Vênus, são coisas que ficaram também já quase que dispersas no imaginário popular, né, de tão importantes que foram, e são dessa época da Itália renascentista, onde Leonardo da Vinci também viveu. E ele é esse arquétipo do homem renascentista, ainda mais do que esses outros grandes nomes, justamente por essa vasta capacidade dele de atuar e de estudar vários assuntos ao mesmo tempo. É interessante porque o Leonardo da Vinci aprendeu muito pela curiosidade e pela experiência durante a sua vida. Então, ainda que ele
tenha estudado e tenha também vivido com grandes nomes. Ele foi um aprendiz de Verrocchio, por exemplo, que também foi um grande artista dessa época. Ele estudou nomes importantíssimos para a arte, como é o caso de Alberti, enfim. Apesar de tudo isso, e incluindo tudo isso, ele aprendeu muito mais pela observação, pela experiência, pela tentativa e erro. Então é isso que perpassa assim, o livro inteiro. A gente vê o quanto ele parava para olhar o bater das asas de um pássaro e começava a imaginar como que aquilo funcionava, como que a pressão atuava sobre esse pássaro para que ele conseguisse voar, ou por que que o céu é azul. Então o escritor até fala pra gente que o Leonardo é como se todas aquelas perguntas que todo mundo se faz aos 8 anos continuassem na cabeça dele pro resto da vida. E é assim que ele acaba descobrindo muitas coisas e deixando para nós muitos legados também. Esse período em que ele nasceu e depois a Florença, que ele viveu uma boa parte ali dessa sua juventude, é considerada a Era de Ouro, o berço de ouro dos bastardos, porque muitos bastardos acabaram tendo mais oportunidade por terem sido bastardos. Basicamente, existia muito aquela ideia do ofício, né? E o próprio pai do Leonardo, que não o reconheceu em vida, mas enfim, a gente sabe que era o pai do Leonardo, era um tabelião. E quando o filho era reconhecido, especialmente os mais velhos, eles trabalhavam, atuavam no mesmo ofício do pai. Então, provavelmente, se Leonardo fosse um filho legítimo, ele teria trabalhado como tabelião e ele com certeza não seria nada feliz nessa função dele. Então, não ser um filho legítimo acabava permitindo que essas pessoas, né, esses filhos ilegítimos, fossem para outros ramos, buscassem outras atividades, como é o caso aqui do Leonardo, que vai trabalhar inicialmente com o Verrocchio. É nesse período de aprendiz que ele vai desenvolver e aprender algumas técnicas que ele vai levar para o resto da vida, como é o caso do planejamento, do chiaroscuro e depois do esfumato, que vai ser uma grande marca dele. Como eu falei para vocês, né, eu sou completamente ignorante em arte, então tudo isso para mim foi muito novidade e eu fiquei particularmente impressionada com essa ideia do esfumato, né, de que Leonardo percebia que nós não vemos as coisas com nitidez, com clareza, com linhas retas. Então, quando a gente observa um rosto de um ser humano, nós não temos linhas retas bem definidas ali. A gente tem uma ideia de sombra que ele vai explorar em muitas das suas obras, especialmente nos retratos, e que traz uma ideia de profundidade, uma ideia de realismo que fica muito mais nítido para nós, mesmo para olhos não treinados, como é o meu caso, né? Mas eu fiquei muito impressionada com isso e ele, muito jovem, já utilizava essas técnicas, foi aprendendo essas técnicas e se diz aqui na biografia que o Verrocchio, que também era um grande artista, como eu comentei, especialmente de esculturas, ele vai deixar de pintar telas depois que Leonardo passa a contribuir com ele, porque ele percebe que o aprendiz dele já ultrapassou. Então, a partir disso é que Leonardo também vai deixar de ser aprendiz e aí com seus 20 e poucos anos ele começa de fato a ser esse artista autônomo, digamos. Nesse período também tem uma coisa mais polêmica da vida do Leonardo da Vinci, que ele tem uma denúncia de sodomia contra um jovem ali. Essa denúncia acabou, né, sendo retirada porque tinha pessoas muito importantes envolvidas nessa história toda, mas Leonardo ficou um pouco com essa pecha e depois ele sai do ofício ali do Verrocchio e vai trabalhar sozinho também, inclusive depois vai viajar para outros lugares, enfim. Esse aspecto da vida pessoal do Leonardo acaba incomodando em alguns pontos, não o fato de ele ser homossexual, obviamente, e vários outros artistas também eram já naquela época e muito antes dessa época, só que ele acaba se envolvendo muitas vezes com jovens, muito jovens, quando ele é maior de idade, inclusive, né? Então tem um aprendiz dele que vai passar muito tempo da vida dele com ele, que é o Salai, e o Salai foi meio que adotado pelo Leonardo da Vinci quando era muito jovem, passa o resto da vida, então, vivendo com Leonardo da Vinci. Então, são aspectos, obviamente, que a gente percebe que grandes artistas, grandes nomes têm seus defeitos, têm suas questões, têm, às vezes, seus crimes, mas, enfim, isso não pode apagar também tudo que ele traz de avanço para a arte, avanço para a ciência, etc. Se a gente for desenterrar os cadáveres dos grandes artistas da humanidade, com certeza nós acharemos vários defeitos. Numa era em que a gente coloca muito da vida pessoal em meio à vida do artista, né, acaba sendo difícil ler esse tipo de coisa, a gente fica tendo essa estranheza, porque hoje é tudo muito divulgado, né, a gente acaba sabendo tudo sobre a vida dos grandes artistas, e às vezes isso pode ser bastante negativo para a arte em si,
porque você deixa de lado a arte por conta da vida pessoal dele. Mas enfim, foi um aspecto bem, né, horrível que a gente lê aqui na biografia do Leonardo, mas não deixa de fazer parte da vida dele. A partir então que ele deixa de ser um aprendiz do Verrocchio, ele começa com as pinturas que são mais características dele, e tem uma pintura que é muito bonita, que é a Ginevra de Benci, enfim, não sei como é que fala. Mas essa pintura já tem algumas coisas que antecipam a pintura da Mona Lisa que a gente vai ver depois. Então, tem alguns detalhes ali, o sorriso meio enigmático, o olhar que ele sempre desenhava, pintava as pupilas de tamanhos diferentes para dar um contraste também, dar um efeito no olhar. Então é muito interessante já ver como, ainda muito jovem, ele já tinha algumas marcas registradas, digamos, que aparecem depois nas suas obras mais maduras. Aqui a gente também já fica sabendo um pouco sobre a incapacidade de Leonardo de finalizar as suas obras, seus retratos. É um grande defeito que se coloca aí na vida dele, porque ele deixou muita coisa incompleta, muitas pinturas ficaram aí com ele para a eternidade, para a vida inteira. Ele levava essas pinturas de um lado para o outro, não entregava comissões, porque ele sempre achava que tinha mais alguma coisa para colocar, mais um detalhe para deixar mais realista. Então, isso é um defeito, mas também mostra esse perfeccionismo muito grande de Leonardo da Vinci, né? E é interessante porque o autor vai nos apresentar um pouco também dos seus rivais da época, o próprio Botticelli, por exemplo, que era muito mais querido por ter esse tino comercial de entregar as coisas, de finalizar as coisas, o que o Leonardo da Vinci tinha, né, de maior dificuldade. Depois aparece o Michelangelo também como esse rival dele. O Michelangelo era mais jovem do que ele e tiveram aí algumas pinturas que eles fizeram meio que um desafio entre eles, porque eles foram contratados para fazer a pintura de uma batalha de Florença, isso bem mais pra frente, né, mas enfim, só para trazer essa ideia dos rivais. E eles fazem duas pinturas icônicas, que são duas batalhas de Florença, até anotei o nome delas aqui, que é a Batalha de Anghiari, do Leonardo, e a Batalha de Catina, do Michelangelo. E essas pinturas não sobreviveram ao tempo e sequer foram finalizadas. Mas naquela época, essas duas pinturas, que estavam próximas uma da outra, atraíram muitas pessoas para observar aquela capacidade dos dois, porque foram dois grandes artistas da época. Eles eram bem diferentes, também fiquei bem curiosa em relação à vida do Michelangelo a partir do que eu conheci aqui, mas eles eram meio que rivais aí da época da Florença renascentista. Falando em Florença, ele vai para outros lugares, como eu falei, ele viveu em outras cortes também, e logo depois da saída de Florença ele vai a Milão, onde ele vai trabalhar com o Sforza, que era um duque ali, governante daquela região, e ele vai atuar em vários momentos com aquilo que a gente poderia chamar de ditador hoje em dia. Então é mais um aspecto que a gente pode pensar nessa ideia de separar arte e artista, porque seria outra coisa que hoje em dia seria cancelável aí por parte do Leonardo da Vinci, porque ele muitas vezes vai ser financiado por ditadores sanguinários daquela época, inclusive, mas ele atuava nessas cortes, tanto atuando em peças de teatro, ele fazia caracterização, ele fazia quase que máquinas para fazer a atuação ser mais realista, aquela ideia de buscar sempre o artista voando no palco, coisas do tipo, eram desenvolvidas por Leonardo, e até o biógrafo vai dizer que muitos outros biógrafos colocam isso como algo inútil que o Leonardo aprendeu na vida, porque ele gastava tempo com teatro, uma coisa que não era, nossa, arte, ciência no seu auge, mas foi ali que ele aprendeu muita coisa também, e muitos daqueles desenhos são desenhos que acabam sendo uma prévia daquilo que ele ia desenvolver da engenharia. Então, tudo teve uma função ali, e tudo fala muito também sobre a curiosidade do Leonardo, sobre essa ânsia, essa ideia de saber tudo, de estudar tudo e de aprender o máximo possível. Nesse aspecto dos desenhos, vale dizer, né, que uma coisa que o Leonardo deixou, que nos legou, foram os cadernos, as várias anotações. Ele tem muitos cadernos que foram reunidos, depois estão em grandes museus, e esses cadernos mostram, de fato, essa capacidade de Leonardo de ir além, essas várias anotações sobre várias coisas, e listas também, enfim. Os cadernos, as anotações são muito interessantes. E o próprio biógrafo também vai falar pra gente sobre essa importância, né, de deixar registros, de como a escrita permite que essas coisas perpetuem no tempo e que vários experimentos ali do Leonardo da Vinci se mostraram verdadeiros e se mostraram avanços da ciência mesmo.
Então tem essa importância da escrita aqui com base nesses cadernos do Leonardo da Vinci. Ele fazia desenhos incríveis. Ele era canhoto, então ele escrevia de forma espelhada. Muitos se perguntaram se aquilo era para não ter curiosos descobrindo o que ele estava escrevendo, mas na verdade provavelmente era mais pela facilidade, porque todo canhoto como eu sabe que quando a gente escreve a gente costuma sujar a mão de tinta porque tá escrevendo pro lado errado, né? Então dessa forma Leonardo conseguia escrever sem borrar e também a pintura dele é feita com a mão esquerda e isso é uma coisa que até hoje algumas pinturas não têm o nome, não se sabe que foi Leonardo da Vinci e eles analisam essas rachuras com a mão esquerda por ele ser canhoto. Falando em desenho, um desenho muito icônico de Leonardo da Vinci é o Homem Vitruviano, né, que tem essa ideia que vai permear muito do que o Leonardo da Vinci estudou na vida dele, que é a ideia de macrocosmo e microcosmo. Ele sempre teve essa visão de que o homem é um microcosmo do universo, que é o macro. Então ele tinha esse interesse muito grande por entender, por exemplo, o funcionamento do corpo humano, os sistemas, o sistema de sangue do corpo humano, por exemplo, como os vasos sanguíneos são formados. E ele fazia analogias com a natureza, fazia analogia com os rios, com os mares. Ele tinha essa capacidade muito grande, tem muitos desenhos que ele faz esse espelho mesmo. Ele faz a raiz de uma árvore e faz o sistema sanguíneo do homem de outro. Então ele consegue ver essas analogias. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, assim, do fato de Leonardo ser o homem renascentista. Porque não é só uma questão, e eu acho que faz sentido a gente pensar nisso na nossa era, que é uma era de muita especialização, você tem que ser especialista ao máximo em uma só coisa. Leonardo era um especialista em várias coisas, mas ele era muito mais do que isso, um especialista em integrá-las. Então ele tinha uma série de conhecimentos e ele conseguia integrar esses conhecimentos. Então por isso que ele é um símbolo do homem renascentista e o desenho do homem vitruviano mostra muito disso. Essa ideia de que o homem tem a sua perfeição, né, essa busca pela perfeição nas proporções, nas formas. Então, o homem vitruviano tem esse símbolo, nessa simbologia também. Algo muito interessante em relação aos experimentos científicos e essa observação do Leonardo da Vinci é que ele acaba antecipando algumas leis de Newton, e Newton vai vir depois dele, né, Isaac Newton, e vai ser um grande nome da matemática, da física, coisas que a gente aprende na escola, né, as leis de Newton, a lei da inércia, enfim. E são coisas que o Leonardo, na observação, ele já conseguia perceber. Então a ideia de reduzir atrito colocando óleo ali numa máquina, e a ideia de que as coisas continuam em movimento e com o mesmo movimento quando tomam algum tipo de velocidade, enfim, ele tem essa observação e ele faz anotações nesse sentido e a gente observa como ele era um grande visionário nesse aspecto, porque essas coisas ainda não tinham sido escritas, como é o nosso caso, como a gente tem os escritos do Isaac Newton. Falando em matemática, ele tinha bastante dificuldade com o abstrato, o que é bem interessante, porque ele não conseguia entender muito bem a ideia das fórmulas, né? As fórmulas matemáticas que representam esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, enfim. Ele tinha dificuldade em entender dessa forma, ele era muito mais visual, então ele sempre buscava pensar visualmente. E é daí também que vem a ideia da analogia, tudo ele fazia analogia com outras coisas, porque assim ele conseguia visualizar melhor. Então, na matemática, o que ele mais dominava, de fato, era a geometria, porque aí é uma forma visível, né? E ele tinha uma obsessão até com a área dessas formas, e se era possível ter um círculo com a mesma área de um triângulo, aquela ideia do número pi, né? Enfim, todas essas coisas que eu acho muito louco, porque a gente estuda tudo isso na escola, no ensino médio, especialmente, aqueles monte de fórmula, e essas leis também, tem que desconsiderar o atrito para fazer o cálculo da velocidade e tal, são coisas que às vezes a gente nem presta tanta atenção e não liga muito. E esse tipo de coisa, Leonardo da Vinci aprendeu por si próprio, como um autodidata e pela observação, por essa capacidade de observação que ia muito além, né? Então isso é bem interessante. E são coisas que a gente deixa de lado porque não são úteis, né? Então, para que eu vou pensar o motivo do céu ser azul? Por que eu vou pensar a velocidade que o pássaro chega quando tá voando? Não são coisas que vão mudar a minha vida. E Leonardo não pensava que essas coisas mudariam a vida dele. Ele simplesmente buscava aprender pela curiosidade. Ele era um grande curioso. Então, acaba sendo também uma grande lição que a gente pode tirar da vida do Leonardo da Vinci, que ele era movido por curiosidade. E quando foi que a gente perdeu a nossa curiosidade, né?
Ainda em Milão, ele faz algumas pinturas muito icônicas, como é o caso da Dama com Arminho, que eu acho uma pintura lindíssima também. E nesse período ele faz grandes estudos sobre sombra, sobre luz e também sobre ótica. Então ele começa a ter ideias mais apuradas e ele aplica tudo isso nas pinturas, né? Então aquela ideia de, vou estudar coisas que são inúteis, no caso do Leonardo, ele aplicava na sua arte depois. Então acaba que tudo tinha um motivo, né? Tudo tinha uma justificativa. Como é o caso, por exemplo, da Última Ceia, que é uma pintura imensa que ele fez numa parede, né, de um mosteiro. E eu acho que é uma das pinturas mais icônicas, mais incríveis, porque demonstra muito também do que ele queria colocar nas suas pinturas, que é a ideia de movimento. Leonardo sempre queria colocar um instante em movimento. Então a gente tem uma pintura que é uma figura estática, mas que representa uma história. Tem toda uma história por trás de uma pintura. Eu acho que no aspecto artístico foi o que eu mais aprendi com esse livro também. No caso da Última Ceia, ele faz a reação de cada um dos apóstolos quando Jesus diz que ele vai ser traído. Então é muito interessante ver a reação de cada um e entender no contexto da história também dos 12 apóstolos e de como foi essa reação, enfim, né? Então é muito interessante ver como ele tinha esse olhar tanto criativo como científico. Porque na própria Última Ceia, por conta do tamanho, por conta da posição dessa pintura, ele teve que usar alguns artifícios ali que seriam errados do ponto de vista científico, não tão realista, mas ele faz justamente para que a pintura fique mais bonita e mais harmônica para o observador. Nesse período aqui, o biógrafo vai mencionar que o Leonardo da Vinci falava sobre a procrastinação como algo necessário. Eu achei isso muito interessante também, porque às vezes a gente tem essa ânsia pela produtividade e de estar sempre fazendo alguma coisa, de estar sempre em movimento, mas o próprio Leonardo da Vinci fala para nós que a gente precisa esvaziar a mente de vez em quando para que ela atinja o máximo da sua criatividade. Obviamente, ele não tá falando pra você passar o dia inteiro no sofá sentado, porque depois você vai criar algo como Mona Lisa. Mas no sentido de que momentos de contemplação e de calma e, né, dessa necessidade de parar e descansar também são momentos necessários para que a sua mente se desenvolva ao máximo. Saindo de Milão, ele volta a Florença e ele vai trabalhar com outro sanguinário ditador do período, que foi o César Borgia, os Borgias, né? Esse nome é bem conhecido por aí. E nesse período tem algumas pinturas bem icônicas e algumas pinturas que foram perdidas com o tempo. Eu acho muito triste quando tem essas pinturas dele que a gente perdeu. Tem o único no feminino que ele fez, que é Leda e o Cisne, que, né, se perdeu totalmente, ninguém achou essa pintura, só tem cópias, provavelmente, dos aprendizes dele. Deve ser uma pintura lindíssima também. Tem o Salvator Mundi, que foi um desenho de Jesus, que foi muito debatido se era do Leonardo da Vinci também. E uma pintura que é bem icônica desse período e que se sabe efetivamente que era do Leonardo é a Virgem com o Menino e Santa Ana, que também é uma pintura lindíssima e demonstra muito essa ideia de movimento. Ele tem várias pinturas da Virgem Maria com Jesus e que tem muito simbolismo nesse sentido também de proteção ou de quase resignação com o fato de que ele é o Salvador e que ele vai acabar na cruz, né, enfim. Mas tudo isso tem uma representação muito grande nas suas obras e é o caso dessa obra também, que é lindíssima. Como eu antecipei antes, né, foi nesse período do retorno dele à Florença que ele vai ter ali seu embate com o Michelangelo, mas ele não vai terminar a Batalha de Anghiari, apesar de ter feito vários estudos para essa batalha e são desenhos incríveis porque a batalha necessariamente é um momento com bastante ação, né? E essa ideia de colocar movimento nas suas obras tinha todo sentido ali fazer um desenho de uma batalha. Então, o que se tem, as cópias que se tem, né, já é um negócio espetacular. De qualquer forma, ele tem todo esse imbróglio e ele acaba voltando para Milão, porque o governante de Milão ali tem uma relação muito boa com o Leonardo da Vinci. E a gente vê também que o Leonardo passou a vida inteira procurando um patrono, sabe? Alguém que, de fato, financiasse essa vida dele, no sentido de ele ter uma vida confortável e uma vida em que ele pudesse atuar, e não necessariamente só com base nessa produtividade de entregar X pinturas por ano, entregar tal trabalho, porque ele tinha essa curiosidade inata, né? Quando ele volta para Milão, ele passa a estudar muito sobre anatomia, e é uma das partes mais interessantes dessa biografia, porque ele faz desenhos do ser humano, assim, que são não só desenhos anatômicos que parecem saídos diretamente dos nossos livros de biologia,
como também são obras de arte, porque Leonardo não faz nada pela metade, assim, nesse sentido de, vou fazer só um desenho. Não, ele faz uma obra de arte. Então tem muitos desenhos incríveis, um dos mais icônicos provavelmente é o desenho do feto que ele faz, que tem seus erros científicos sim, porque ele não teve um útero propriamente para fazer a dissecação, então ele vai fazer de uma vaca, se eu não me engano, então é um útero redondo, enquanto que o útero do ser humano não é um útero redondo daquela forma. Mas o desenho continua sendo absolutamente maravilhoso, especialmente por representar esse momento, né, essa ideia do início da vida. E quando tem todo esse estudo anatômico, tem uma das frases mais incríveis, que se tornou uma das minhas frases preferidas aqui de Leonardo, que o biógrafo vai mencionar, que é: muito embora seja capaz de produzir diversas invenções, a engenhosidade humana jamais produzirá invenção mais bela, mais simples e mais direta do que a natureza, pois em suas invenções nada falta ou é supérfluo. E eu adorei essa frase justamente porque Leonardo da Vinci não foi uma figura religiosa. Ele fez várias pinturas religiosas, até porque era o que estava muito em voga na época, eram as comissões da época também, mas ele não seguia uma religião, ele não tinha uma igreja. Só que ao mesmo tempo ele tinha esse respeito imenso pela natureza, né? Uma contemplação pela natureza que permite que ele vá além, sabendo que existem limites que ele não vai ultrapassar. Então eu acho que esse respeito e essa contemplação são aspectos do Leonardo da Vinci que são maravilhosos e que fazem com que a arte dele seja esse quase transcendental que a gente consegue ver. Até em relação a esses desenhos anatômicos é interessante porque ele vai descobrir ali uma parte da válvula da aorta, que é a nossa principal veia, né, a principal artéria, e ele vai descobrir ali como que funciona essa válvula, como que ela abre e fecha, ali tem todo um funcionamento biológico necessário, e que só em 1960 os cientistas vão perceber que ele estava certo. Além disso, tem uma determinada área ali da aorta, que hoje é chamada de seios de Valsalva, que foi o cientista que de fato escreveu sobre ela, mas na verdade, analisando os cadernos de Leonardo, se percebe que ele já sabia dessa área, né, do funcionamento, de como que aquilo ali era essencial. Então tem muita coisa que Leonardo não publicou, que Leonardo não levou para um estudo mais científico e que não foi divulgado na época e por isso se perdeu, né? Então acaba sendo também essa ideia de que ele não publicava as coisas, não finalizava as coisas, e isso tirou um pouco do prestígio dele por ele não ter sido o primeiro a publicar. Então tem muita coisa que ele foi o primeiro a descobrir, talvez, né? Mas não foi o primeiro a publicar. Tem muitas outras coisas que na biografia aparecem, como estudos de Leonardo, o mundo das águas, os redemoinhos. Ele tinha uma coisa por redemoinho desde sempre, porque ele sempre fez pinturas e desenhos de cachos de cabelo, então sempre foi uma coisa que ele quis estudar. Então, enfim, são vários assuntos que aparecem nessa biografia. Eu nem tenho como falar de todos eles aqui, porque de fato o Leonardo observava e estudava uma quantidade enorme de coisas. Seguindo nessa ordem cronológica aqui da vida dele, ele vai a Roma, ele atua com alguns Medici, que é outra família, né, super conhecida desse período, e atua um pouco mais em questões de engenharia, de estudos nesse sentido, e continua também a sua busca por um patrono. Ele só vai conseguir um patrono de verdade, assim, no final da vida dele, quando ele é meio que acolhido pelo rei da França, por Francisco I da França, e ele vai falecer justamente na França, vai ser essa última residência dele, e é lá que ele tinha a maior abertura da criatividade dele. Só que aí ele já tinha mais de 60 anos e ele sempre aparentou ter mais idade do que ele realmente tinha, então acaba que o menor tempo da vida dele ele passa onde talvez ele pudesse aflorar ainda mais a própria criatividade. Mas é lá que ele finaliza, né, ele tenta finalizar a pintura que ficou no ateliê dele até a morte, que foi a Mona Lisa, uma pintura totalmente icônica que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo já viu a Mona Lisa, mas eu não sabia os detalhes e coisas assim, que você vê a genialidade mesmo do pintor, como ele fez as mesmas tonalidades no ambiente, no cenário e também na Mona Lisa, os detalhes das roupas, que as roupas têm, assim, uns amassadinhos, assim, uma coisa extremamente realista também. O fato de ela não ter sobrancelhas, provavelmente porque a ação do tempo tirou essas sobrancelhas, eu nunca tinha notado. O fato de ter um véu bem fininho ao redor do cabelo dela e que também tem alguns detalhes no cabelo, até pela junção com o véu. Então são detalhes minúsculos e que são extremamente realistas e que muitas vezes trazem justamente essa bagagem científica e de observação do Leonardo.
Isso, claro, né, sem mencionar o sorriso provavelmente mais conhecido, mais famoso do mundo, que é o sorriso da Mona Lisa. Tem um fato interessante que eu descobri depois porque a Lari Virtuoso me contou, e não porque tá na biografia, que a pintura foi roubada no início do século XX, e isso também tornou-a muito mais famosa, até houve todo um rebuliço assim na época, achando que seriam grandes pintores de vanguarda, uma coisa meio modernista, algum tipo de mensagem nesse sentido. Mas, na verdade, eram italianos que queriam trazer a pintura para Florença, que foi onde o Da Vinci passou a maior parte do tempo e tudo mais. Mas acaba sendo uma coisa que é francesa, assim, justamente porque, como eu comentei, né, foi o último e principal, talvez, patrono, que foi o rei da França, que o acolheu de verdade, e por isso que tem essa importância também da França na vida do Leonardo. Algumas curiosidades, só para encerrar aqui, que eu já falei pra caramba sobre a vida dele, mas, enfim, para fazer esse resumo de curiosidades da vida de Leonardo da Vinci, ele era canhoto, como eu comentei, ele escrevia espelhado por ser canhoto, foi um grande polímata. O maior projeto dele, que foi uma escultura de um cavalo, que seria uma homenagem à família Sforza, foi destruído. Então foi o maior trabalho, ele tinha toda uma engenharia por trás desse cavalo, ia ser uma coisa absurda, só que não foi finalizado. E também todos os conflitos políticos da época que envolviam esses governantes acabavam interferindo muito nas artes, né? E tem esse aspecto do contexto também. Ele era vegetariano, talvez por essa grande observação de animais que ele tinha e esse respeito, essa admiração absurda que ele tinha pela natureza. E ele também cantava e tocava lira, isso é uma coisa mais do período em que ele atuava ali no teatro e atuava quase como um animador de corte para muitos desses governantes, né? Uma última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para encerrar é que a conclusão aqui dessa biografia é um capítulo em que o autor vai nos trazer uma série de aprendizados para a gente aplicar na nossa vida e que o Leonardo tinha na sua vida. Então todas essas coisas que eu até comentei com vocês de curiosidade, de despertar essa curiosidade, esse maravilhamento que a gente tinha na infância, a ideia de anotar, a ideia de compartilhar com outras pessoas, porque às vezes a gente tem essa ideia do artista sozinho no ateliê pintando, mas o Leonardo sempre esteve cercado por muitos aprendizes ou por muitos mestres também. E essa ideia mesmo de ter essa curiosidade aguçada e de observar o mundo ao nosso redor e parar, contemplar, procrastinar às vezes, que faz com que a nossa criatividade aflore de verdade e que a gente observe o mundo nas suas minúcias, nos seus detalhes, que são detalhes impressionantes. E era isso que o Leonardo fazia, e é por isso também que ele deixou para nós tanta coisa, tantas descobertas, tantas pinturas, tanta arte, enfim, todo esse deslumbramento que ele tinha pela própria vida e que a gente pode também trazer para nossa. Esse é um detalhe que eu gosto de mencionar aqui, porque essa biografia tem esse aspecto também de ser tão bem escrita e de trazer coisas que a gente pode colocar na nossa vida, né? Apesar de ser aí um homem renascentista, que era um grande gênio, um polímata, enfim, né? Quem somos nós perto de Leonardo da Vinci? Mas ele traz esses ensinamentos pra gente aplicar na nossa vida. E só para finalizar e deixar para vocês um trechinho dessa biografia para mostrar como ela é tão bem escrita mesmo, né? Justificar porque que eu considero a melhor biografia que eu li recentemente, pelo menos. Não, eu não cheguei nem perto de me tornar Leonardo, de dominar seus insights ou reunir uma parcela, ainda que módica, de seus talentos. Não avancei sequer 1 milímetro em minha capacidade de projetar um paraquedas, inventar uma nova maneira de se desenhar um mapa ou pintar a Mona Lisa. Precisei me esforçar para ficar curioso de verdade sobre a língua do pica-pau. Mas aprendi com Leonardo que um desejo constante de se surpreender com o mundo cotidiano tem o poder de deixar cada momento de nossa vida muito mais rico. Então, o autor ele realmente vai trazer essa conexão com o Leonardo da Vinci e a gente acaba se conectando com a escrita do livro e com o próprio Leonardo também, graças a essa capacidade dele de nos deixar tão instigados a continuar lendo e de aprender cada vez mais sobre essa figura interessantíssima. Enfim, é uma biografia incrível, recomendo muito mesmo a leitura, eu gostei demais, foi uma grande surpresa desse ano e acredito que é difícil não gostar, assim, e não se interessar por pelo menos um aspecto da vida desse grande gênio e grande polímata que foi Leonardo da Vinci.
Espero que tenham gostado aqui desse vídeo, desse resumo do que eu mais gostei também dessa biografia. Claro que eu não tenho como trazer todos os detalhes, tem muita coisa. Foi uma leitura, inclusive, que a gente fez na área de membros de não ficção, então eu fiz vídeos comentando as metas, acabei trazendo um pouco mais de detalhes nesse sentido, mas quis fazer esse fechamento aqui e fazer também essa ideia de panfletar essa biografia, porque ela é maravilhosa, merece ser mais lida e comentada por aí. Espero que tenham gostado, então. Se você gostou, deixe sua curtida, seu hype, comenta aí embaixo, enfim. Inscreva-se também no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.